Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Começa nesse instante pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, dia 26 de março de 2024. Muito bom estar com você mais uma vez, ao vivo, mais um programa Opinião. Que hoje entrevista Walter de Mello, que na verdade é Walter de Mello Fonseca Júnior, porque o pai dele, lá das Minas Gerais, também se chamava Walter de Mello Fonseca. E que era meu filho, além de ser um cruzeirense, ele vai ser também o Walter de Mello. E a mãe dele não teve o que falar e não teve outro jeito, senão... Olha, o doutor Walter está aqui para a gente falar em nome da Delegacia de Crimes Fazendários, não é? Especializada em crimes fazendários, tem muitos assuntos, tem operações aí. E sempre quando ele vem aqui, a gente dá um F5, né? Uma atualizada sobre as coisas que andam acontecendo aí. E uma forma também de mostrar a você que de repente não sabe, poxa, mas a Defaz faz o quê? Essa delegacia foi criada para quê? Então, a gente sempre faz questão de abrir espaço aqui para que as informações sejam repassadas a você e que você tome conhecimento, dirima, né, do verbo dirimir, as dúvidas que você eventualmente possa ter, não é, quanto ao trabalho desta importante delegacia. Ok? Olha só, e você tem alguma pergunta? 999322529 é, como sempre, o canal para que você possa mandar sua pergunta, sugestão, enfim, aqui conosco. Está aí no rodapé, 999322529. Espero por você, viu? Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Muito bem, muito bem. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores. A razão maior do nosso programa. Trabalho. Não, nosso programa? Do nosso programa. Sabe que de vez em quando você erra esse negócio aí, né? De vez em quando você esquece. De vez em quando esquece. Só tem 4 anos que ele repete a mesma frase toda noite e aí de vez em quando ele esquece aqui, dá uma raiva. Mas enfim, é você que é a razão maior do nosso trabalho, do nosso programa. Obrigado por estar conosco, seja aqui pelo canal 22 ou pela página no Facebook da TV Pantanal. É só dar uma entradinha ali no Facebook e digitar ali no campo de busca TV Pantanal HD 22 ou pelo www.gazetadigital.com.br. Aonde quer que você se encontre, Brasil adentro, Brasil afora, mundo adentro, mundo afora, é importantíssimo ter a sua companhia, por isso que a gente fica muito lisonjeado de estar muito bem acompanhado. Doutor Walter, muito bom tê-lo aqui. Eu falei cruzeirense, mas não sei se era cruzeirense não. Seu pai era atleticano ou cruzeirense? O América. Boa noite. Então, boa noite, né? Uma satisfação estar aqui mais uma vez. Paulo Lourenberg. A gente fica feliz, né, de trazer notícias aí da nossa Delegacia Fazendária, essa unidade aí relevante para a Polícia Civil e para o Estado de Mato Grosso. E, de fato, né, trazer essas atualizações, né, para o seu telespectador saber, afinal de contas, o que nós estamos fazendo e como estamos contribuindo para o Estado de Mato Grosso, que isso é o mais importante, né? Em verdade, o meu pai, já falecido, ele torcia para o Mamoré, que é um time da cidade de Patos de Minas, né? Sei quem é o Mamoré. E eu até confesso que eu nunca tive, assim, paixão por futebol, torcia para o Cruzeiro, né? Você foi assertivo aí Mas agora eu estou torcendo para o Cuiabá. Eu adotei o Cuiabá aí como o time do meu coração. Espero, né, vê-lo aí sempre bem. Aí que é aquele negócio, né? Vai trabalhar lá em Sorriso. Você torce para quem? Eu torço para o Sorriso. Se o Sorriso tiver uma equipe no futebol profissional, né? Vai para onde? Vai para Sinop. Sou Sinop, sou Galo da Serra. Aí é difícil. Que nem o Wilson Santos, né? O Wilson Santos tem um time em cada... Torce para quem, Wilson? Eu torço para o Santos, eu torço para o Botafogo, eu torço para o Operário, aí fica fácil, né? Mas, enfim. Eu quero perguntar, menino, olha só, eu sei que o governo do Estado, por meio de lei, não é, está criando agora um núcleo, vamos chamar de núcleo, setor ali que vai facilitar aí o trabalho de fiscalização. Já vamos falar sobre essa operação, a mais recente, que foi deflagrada recentemente,
fraudadores, mas eu queria falar desse núcleo aí. O que significa essa mudança? Vai facilitar? Se vai, em que ponto, até que ponto? Essa legislação, né, que foi uma iniciativa do governo do estado de Mato Grosso e foi recentemente aprovada pela nossa Assembleia Legislativa, ela traz aí um mundo de possibilidades para a gente lidar aí com a sonegação fiscal, né? O que ocorre, Paulo? Muitas vezes o Estado, quando ele tem ali uma execução, né, contra um devedor ou contra um sonegador, falta ali, muitas vezes, o elemento para se identificar o patrimônio dessa pessoa, porque a gente sabe que o sonegador e o fraudador, ele trabalha com acobertamento patrimonial. Normalmente, hoje, a gente se depara aí com 4, 5 camadas de interpostas pessoas até que você atinja realmente o patrimônio daquele que está deixando de cumprir as suas obrigações com o Estado. Então, há cerca de 2 anos atrás, né, esse trabalho conjunto da Polícia Judiciária Civil com a Procuradoria-Geral do Estado, viu-se aí na necessidade de ter vamos chamar de núcleo, né? Na verdade é uma coordenação, mas um núcleo que pudesse ali atender a Procuradoria naquele serviço de inteligência que pudesse trazer para o Estado, nas demandas ali de execução fiscal, onde que está o patrimônio daquele devedor, daquele sonegador, que tipo de fraude estruturada ele está se utilizando para que as nossas execuções fiscais não tenham sucesso, né? E isso é um trabalho de inteligência realmente, de investigação. Então, diante de uma previsão que nós temos aí na Constituição do Estado, que os órgãos, né, têm que trabalhar em conjunto, o governo, né, fez essa propositura que de forma assertiva foi aprovada pela Assembleia e que vai colocar ali, né, trabalhando dentro da Procuradoria-Geral do Estado, um núcleo de inteligência para poder atender essas demandas, esses levantamentos patrimoniais, por assim dizer, e trazer ali para o procurador que está à frente da execução fiscal onde que está o patrimônio daquele devedor, para que aquela ação judicial ela possa realmente surtir, né, um efeito para o nosso Estado. Esse trabalho ele já iniciou, né, a gente está realizando ele por termos de cooperação técnica no núcleo de inteligência da Delegacia Fazendária, mas agora com essa nova legislação, isso vai ter uma identidade própria, né? Vai ser feito ali em parceria com a Delegacia Fazendária, porque nós, né, que estamos à frente desse tipo de atividade no Estado, que seria uma recuperação de ativos, mas vai, vamos dizer, tornar mais efetiva esse tipo de ação. E aquela pessoa que sonega, que deixa de cumprir suas obrigações tributárias, hoje, né, ela vai ter mais dificuldade para ocultar seu patrimônio, porque dentro dessa estrutura a gente está, assim, vindo com analistas muito preparados que já estão sendo capacitados há algum tempo para lidar com esse tipo de trabalho. E é interessante ressaltar que os grandes escritórios de advocacia, as grandes corporações, eles têm uma inteligência, né, dentro das suas estruturas que faz esse tipo de trabalho. Né? Você tem que buscar em cartórios, certidões, procurações, você tem que ver qual que é o grau de relacionamento daquele sonegador com as pessoas que estão ali ajudando ele nessa ocultação de bens. Então, isso é um trabalho que na iniciativa privada já é realizado. Porque as pessoas, quando estão com demandas judiciais, muitas vezes ela tem que apontar para o magistrado, ó, essa pessoa está me devendo e ela está ocultando o patrimônio porque colocou aqui no nome do sobrinho. A casa que deveria, vamos dizer, ser executada para me ressarcir, está no nome de um terceiro, está no nome do funcionário, é muito comum, né? Então, diante desse cenário, né, que hoje em dia está cada vez mais comum a ocultação de patrimônio, vem agora essa coordenação, que inclusive é uma inovação no país, né? Mato Grosso está diante aí dos demais estados, porque é o primeiro, né, onde é criado um núcleo com essa perspectiva de trabalho. Isso não existe em nenhum estado da federação. E o que a gente tem realizado aqui, já com sucesso, né, e é legal inédito. Isso, doutor, porque não se invade a privacidade aí de algumas questões, em alguns setores, assim,
onde teria que ter uma decisão judicial para que se... Não, em verdade não. Porque esse trabalho, ele se baseia numa coleta de dados. Então, você tem ali aquela gama de dados disponíveis, que a maioria são, inclusive, públicos, né, de procurações, de certidões, de registros de pessoas jurídicas, de relacionamento. E esse volume de dados, que é muito grande quando você tem ocultação, ele é tratado pelo analista de inteligência, né, que vai estipular ali os vínculos. Vai fazer um cruzamento. Vai fazer um cruzamento de informações e como isso demanda muitas vezes um trabalho de campo, demanda uma análise de inteligência mesmo, aí o profissional que realiza isso, ele tem que ser técnico e tem que estar capacitado. E isso muitas vezes foge ali da esfera de conhecimento do procurador, né, que é um advogado do Estado naqueles processos. Sim. Então, vamos dizer, como que é feito esse trabalho? Você coleta aquela gama de dados que estão disponíveis, né, são dados totalmente legais, e o analista de inteligência, ele vai estipular ali os vínculos e vai demonstrar como que aquela fraude foi estruturada, como que aquela pessoa fez para ocultar um patrimônio, e essa ocultação de patrimônio, normalmente, ela é feita para fraudar uma execução. Ou seja, a pessoa está praticando ali um ato ilícito, né? Ela sabe que o Estado, quando for ali executá-la, vai ter um arresto desse patrimônio, uma penhora, então ele já começa a trabalhar com essa ocultação. E vamos dizer, quem consegue construir o caminho para essa prova é o analista de inteligência, e que vai ser o propósito, né, dessa coordenação que foi criada, nos mesmos moldes, né, que a gente vê em grandes companhias, né, em grandes escritórios de advocacia. Isso é uma atividade totalmente ilícita, sobretudo quando feita pelo Estado, né? Entendi. O Lorenberg, por favor. Delegado, antes de mais nada, registrar nossa alegria. É sempre bom, mas sempre bom mesmo tê-lo aqui no nosso bate-papo. Delegado, eu vou resgatar um pouco da minha lista antiga de 2022, ficou algumas perguntas sem fazer, até por causa do tempo. Eu vou resgatar uma, que é exatamente a CPI de sonegação fiscal, de renúncia e sonegação fiscal de 2021, e que o senhor esteve lá por 2 oportunidades. E aí vem a minha pergunta, na verdade, 2 perguntas. O senhor chegou de ver o relatório final dessa CPI? Se o senhor chegou de ver e de ler esse relatório final da CPI da Assembleia Legislativa, qual a avaliação que o senhor tem a respeito da contribuição dessa CPI para o Estado no combate à sonegação fiscal? O resultado da CPI, ele é importante, né? Inclusive, na Delegacia Fazendária, nós temos inquéritos policiais que são baseados no relatório da CPI, né, que a gente recebe esses dados. Inclusive, já tivemos uma operação há pouco tempo, que foi a Grão Fantasma, que inclusive foi realizado com base numa CPI anterior a essa última, né? Então, aquela, vamos dizer, investigação que ela é feita pelo parlamento e que identifica ali fraudes, sonegadores, às vezes até estruturas de sonegação, o que nós fazemos diante desses dados? A gente tem que transformar aquilo ali numa linguagem policial, né? E a partir dali ter os nossos inquéritos, né, para ir atrás dessas pessoas, para elas serem indiciadas, porque, vamos dizer, aquele momento da CPI, ele é um momento onde essas informações não estão judicializadas dentro de uma persecução penal. Então, a partir do momento que a gente tem aquela gama de dados, né, a gente traz aquilo para o inquérito e vai ali investigar. Mas a contribuição da CPI, ela é importante, né? Tem algumas situações ali que são recorrentes, porque, em verdade, os sonegadores não param, né? A gente tem algumas questões estruturais também que são apontadas, de fragilidade em postos fiscais, de fiscalização, e que contribuem não só para as investigações policiais, mas para uma estruturação do Estado enquanto fiscalização, né? Então, a gente entende que é positivo, né, o trabalho da CPI, ele, vamos dizer, vai ao encontro dos propósitos que a gente tem enquanto Delegacia Fazendária, né? E todas as oportunidades que eu fui convocado, eu compareci e foi, vamos dizer, algo positivo
para nós, né, o resultado aí da CPI. Doutor, voltando a falar daquilo que eu denominei de núcleo, né? Que é essa inovação, essa grande novidade propiciada pelo governo do Estado por meio de legislação. Como é que se identifica o sonegador? Como é que se monitora ele? Não do ponto de vista físico, mas assim, o modus operandi. Por exemplo, eu não. Fulano tem a característica de ser um sonegador. Ele, para driblar a legislação, driblar a justiça, enfim, ele, o senhor citou exemplo aí, ele passa para o irmão dele ou para o primo, para o sobrinho dele, coloca no nome do sobrinho dele, né? Só que ali tem toda uma engenharia para se fazer isso. Como que vocês conseguem identificar ao ponto de ter certeza de que aquilo ali nada mais é do que aquele sobrinho nada mais é do que um laranja do tio, não é? Como é que faz? São cruzamentos de dados? É minucioso esse tipo de avaliação? Como é que funciona isso? Em verdade, para você se identificar uma situação de sonegação, isso normalmente parte da Secretaria de Fazenda. Por quê? Existe no Estado uma unidade de monitoramento das empresas. E hoje, com o sistema da nota fiscal eletrônica, quando tem comportamentos assim que são anômalos, por exemplo, a empresa ela tem pouquíssima entrada, muita saída de notas fiscais, ou ela tem um volume de saída que não é compatível com a compra de insumos. Então, tudo isso desperta na fiscalização indícios de sonegação, né? E no tocante aí, o que você falou da empresa, né? Quando a gente tem aí o vulgo laranja, vamos falar na linguagem popular, na investigação ali de vida pregressa, você vai conseguir mostrar que ele não tem um patrimônio condizente com aquela atividade, que ele não tem, vamos dizer, uma rede de relacionamento que seja compatível com aquele tipo de empresa. E você vai ver que muitas vezes o laranja ele é usado para mais de uma atividade em empresas distintas, né? Porque hoje, com a tecnologia, as empresas elas são abertas através de e-process. Então, não tem mais aquela presença física da pessoa na Jucemate ali quando vai registrar uma empresa. E isso aí acabou criando uma oportunidade, né? Porque a gente sabe que as assinaturas digitais hoje são todas através de token. Aí uma pessoa mal intencionada ali, ela tem um token de um CPF de uma pessoa que se dispõe a ceder o registro de pessoa física dela para uma prática delitiva, e aquilo é utilizado ali para várias empresas, né? E eu tenho casos lá na delegacia, por exemplo, que um CPF foi utilizado para a abertura de 51 empresas. Nossa, mãe. Né? E quando eu fiz o interrogatório lá do investigado, ele me disse que estava com a incubadora de empresas. Então, é um caso que é óbvio, né, que ali é uma fraude, que ele está criando empresas de fachada para emissão de notas frias. Então, assim, para resumir, é o comportamento anômalo, incongruente realmente com a realização da atividade empresarial. Porque a pessoa, quando ela vai empreender e ela busca um caminho de licitude, ela tem ali os traços característicos da atividade. E quando isso sai de uma linha de retidão, a gente, vamos dizer, acaba descobrindo que é uma fraude, né? Não sei se eu fui claro na resposta. Foi. Porque é engenhoso mesmo. É engenhoso. Lorenberg, sua pergunta é longa? Não, é bem curta. Por favor, então. Bem curta, aproveitando exatamente da resposta anterior, delegado. E aí eu gostaria de uma avaliação do senhor, muito rapidamente, da cooperação entre a Polícia Civil, o Ministério Público e integrantes do CIRA. Queria que você respondesse em 1 minuto. Essa cooperação, eu posso dizer que ela é fantástica, né? Eu acredito que hoje nós estamos mais do que integrados, nós estamos amalgamados uns nos outros, né? Temos ali um propósito comum de trazer o melhor resultado para o Estado de Mato Grosso, e eu creio que o tipo de cooperação e de integração que é feita hoje entre Secretaria de Fazenda, Ministério Público, Procuradoria do Estado, Casa Civil, Polícia Judiciária Civil, CGE, que são os integrantes ali do CIRA, né, e a nossa Secretaria de Segurança Pública, ela, vamos dizer, é um case de sucesso aqui no Estado,
né, e que tem trazido muitos bons frutos. Eu tive a oportunidade de conhecer CIRA de outros estados e eu acho que o nível de coordenação que a gente chegou aqui e de integração de trabalhos é realmente fenomenal. Muito bem, olha só, a gente vai ainda falar muito, mas muito mesmo. Tem a Fraudadores, que é uma operação, tem a IGEA, a outra operação, tem uma outra também de nome Déjà Vu. Enfim, tem o trabalho propriamente desta delegacia, capitaneada pelo Dr. Walter de Mello. A gente vai para um breve intervalo comercial e volta já já. Voltamos, não falei que era rápido? A gente já está de volta aqui com o programa Opinião. A gente vai correndinho ali, ó, para o Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. Algumas notícias que foram separadas aqui. Olha só, o Ministério das Relações Exteriores, o MRE, manifestou preocupação com o processo eleitoral na Venezuela, em nota à imprensa divulgada nesta terça, dia 26. Diz assim, ó, o governo brasileiro acompanha com expectativa e preocupação o desenrolar do processo eleitoral, fecha aspas, na Venezuela. Trata-se da primeira manifestação do tipo sobre o pleito venezuelano no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O prazo de registro de candidaturas para as eleições presidenciais venezuelanas terminou na noite desta segunda, 25. Porém, a coligação de oposição ao atual presidente venezuelano, Nicolás Maduro, anunciou que não conseguiu registrar a candidatura da filósofa e professora universitária Corina Lloris. A nota do MRE destaca que o impedimento do registro da candidatura não é compatível com os acordos assinados em outubro do ano passado em Barbados para a promoção de diálogos, direitos políticos e também garantias eleitorais na Venezuela. Uma outra notícia é que, sobre eleições municipais, né, sem figurar nas pesquisas de intenção de votos, o pré-candidato à Prefeitura de Cuiabá e deputado estadual Carlos Avalone, do PSDB, afirmou que seus adversários estão preocupados em discutir apoio ao invés de proposta para a capital. Em busca de consolidar seu projeto na disputa pela sucessão do Palácio Alencastro, o parlamentar apontou que, até o momento, apenas ele tem debatido ideias para melhorar a cidade. Ele disse: eu sou o único que estou falando em proposta. Os outros pré-candidatos só estão falando de apoio e só querendo saber quem será o vice deles, fecha aspas, disse durante entrevista ao Jornal do Meio-Dia da TV Vila Real, Canal 10, nesta terça-feira. Os bastidores da política e essas e outras notícias você encontra aí no www.gazetadigital.com.br. Lorenberg, eu quero puxar aqui um assunto que não tem nada a ver com essas que eu li aqui, não. Opinião sua. Como é que você avalia essa questão aí do ex-presidente fugitivo? Tentou fugir aí dentro do país, tentou fugir sem sair do país, né? Estou falando aí da questão que foi vazada aí, uma imagem, e foi publicada no jornal norte-americano The New York Times, dando conta de que o ex-presidente Jair Bolsonaro passou por 24 horas, 48 horas, né, dentro
da embaixada aqui, da Hungria. E então está virando um rebuliço aí. Eu queria que você desse a sua opinião a respeito. Mas, muito rapidamente, amigo, 2 observações só. O que eu acompanhei foi leituras que eu fiz da imprensa, o que é muito pouco para você ter uma opinião formada a respeito. Veja o que eu estou dizendo. Eu não acompanhei todo o processo. O que eu vi e li foi o que a imprensa publicou. E isso é muito pouco para você ter uma leitura geral da situação. A questão maior que o Paulo coloca, e coloca de forma muito bem, é possível fugir? Claro, nós já tivemos casos enormes. Teve, por exemplo, alguém que entrou numa embaixada brasileira, inclusive, 15 meses, ficou 15 meses lá, morando lá. Teve um outro que ficou 7 anos, não na embaixada brasileira, de uma outra embaixada, 7 anos. Então, sim, por que pode fazer isso, amigos? Porque não tem como a Polícia Federal, a Justiça Brasileira, invadir uma embaixada. Porque ele é um cenário do outro país, embora no Brasil. Percebeu, amigos? Há sim possibilidade de fugir do país, estando no país, dentro de uma embaixada. Nós já vimos esses casos. Eu citei 2, e existem outros casos. Volto para concluir, eu não posso trazer uma leitura geral sobre esse caso específico, porque o que eu sei é o que a imprensa publicou, e o que a imprensa publicou é muito pouco para ter uma noção geral. Mas pode-se presumir, e aí eu estou provocando a reflexão do amigo. Veja, quando que o ex-presidente da República entrou na Embaixada da Hungria? Logo depois que o seu passaporte foi retirado pela Polícia Federal. Deduz-se, eu não estou afirmando como verdade. Não estou afirmando como verdade. Deduz-se que alguém deve ter buzinado na orelha do ex-presidente que ele seria preso. Deduz-se, eu não estou afirmando. E aí o que ele fez? Ele entra na embaixada e ninguém pode mexer com ele na embaixada. Simples assim. Ok, eu tenho uma definição aqui dessa questão. Embaixadas, na verdade, não são territórios estrangeiros, né? Embaixadas são espaços imunes à jurisdição local e que é diferente, nesse caso aí, do que se coloca aí, por exemplo, tem sido colocado por parte da outrora grande imprensa. Hoje meio carcomida, né, na minha opinião. E aí eu andei procurando na legislação, pus lupa, mas vasculhei aonde que está a proibição, aonde está escrito que é proibido, que é ilegal ir visitar ou ir pedir asilo, que fosse pedido de asilo, aonde que está escrito, qualquer lugar. Não achei. Talvez, até perguntei para você, talvez você pudesse me trazer alguma informação. Não, proibido não é. Não, pois é, não é proibido. Qualquer pessoa pode proibir. O que não é proibido entrar. É permitido. Eu disse 2 exemplos que foram exatamente. O cara ficou 15 meses, aliás, um senador ficou 15 meses na Embaixada Brasileira. 15 meses morando na Embaixada Brasileira, porque ele pediu asilo. Não, ele pediu asilo, né? Esse caso aí, ninguém pode entrar lá na Embaixada. Ninguém pode, porque é isso que eu falei aqui. Eu acho assim, nego, muita cortina de fumaça, né, que estão tentando... uma hora são as joias, uma hora é o cartão de vacina, uma hora são os índios Yanomamis, outra hora é lá a questão da vacina... Gente, a hora baleia, coitada da baleia. Estão procurando a baleia até agora para pegar o depoimento dela, a Ju Bart, para saber o que ela tem a dizer, se ela estava importunada realmente, não é? Aí eles não falam nada. Aí tem um negócio aí do tal da Marielle aí, que falaram que era ele que tinha mandado matar a pobre ex-vereadora. Descobriram quem era.
E a descoberta não satisfez muito essa outrora grande, hoje carcomida imprensa, né? E aí, nem tocam no assunto, né? E os tais móveis lá, os 261 móveis que o Lula falou que sugeriu, né, que o Bolsonaro tinha apanhado. Estava lá no porão, lá, nem sei se tem porão naquela localidade lá, ia falar outro palavrão aqui. Mas acharam cortina de fumaça. Eles queriam, dona Jane queria gastar dinheiro, queria coisa de luxo lá. Para quê? Para quê? E ninguém fala disso, né? Isso é grave, isso é muitíssimo grave e é prova, isso já veio, isso é palpável, né? Aí inventa um negócio aí inventa um negócio agora porque eu acho que se ele tem que dar satisfação para quem dormiu fora, para a dona Michele Bolsonaro lá, ó, amor, eu dormi fora, mas fui lá na embaixada. Quem que deve, né, na minha opinião, assim, a quem ele deve dar satisfação nesse sentido é para ela. Já que não é ilegal, né? Já que não é, pelo menos até agora, eu não vi nenhuma ilegalidade, não. Mas estou falando aí que vão prender ele, hein? Vão prender o Antero estava falando hoje que ele não vem. Hoje não, semana passada. E hoje ele repetiu de novo. Está vendo no Instagram do Antero que ele pode não vir no dia 8 de abril aqui, porque ele pode estar preso. É uma possibilidade? É uma possibilidade. Tudo é possível, ainda mais com esse sistema aí que nós temos aí hoje. É opinião, viu, gente? Só para dar uma quebradinha aqui, que só o Lorenberg dá opinião, eu falei, vou dar minha opinião também hoje lá. Voltamos aqui com o Walter de Mello, falando da nossa delegacia fazendária. Eu gostaria que o senhor falasse sobre essa operação Fraudadores. Ela é mais recente? Quais são as características? Parece que há um link da anterior com essa, das anteriores com essa, elas vão se interligando, se comunicando, né? É isso mesmo? E o que se tem, qual o balanço de momento que o senhor faz dessa operação? A Operação Fraudadores, né? A gente considera ela um sucesso, é uma operação integrada, né, entre Secretaria de Fazenda, Ministério Público, Delegacia Fazendária, onde nas duas primeiras fases, né, essa que foi deflagrada mais recentemente, só para cientificar o telespectador, foi a terceira fase. Nas duas anteriores, o que nós fizemos? Nós trabalhamos ali com a identificação de produtores rurais que se utilizaram de notas fiscais frias para sobressaltar as suas operações comerciais, normalmente de saída de grãos do Estado para operações interestaduais, né? Ou seja, um grão que vai para o Goiás ou que vai para São Paulo, é uma hipótese onde há incidência do ICMS e que muitas vezes as notas frias são utilizadas para poder dar uma aparência de legitimidade para aquele transporte, né, e dessa forma burlar a fiscalização. Então, nas primeiras etapas, o que nós fizemos? Nós identificamos ali 2 grupos de produtores que utilizaram um grande volume de notas fiscais nessas características e eles começaram a ser investigados no âmbito dessas operações e nós fizemos um trabalho, né, ali no âmbito do CIRA, com o Ministério Público, de notificá-los para o pagamento. Por quê? Eu já falei aqui no seu programa anteriormente, o crime contra a ordem tributária, ele tem uma característica peculiar, que é a extinção da punibilidade diante do pagamento. Então, o que ocorre? Você praticou um crime fiscal, né? Tem o lançamento daquele crédito pela Secretaria de Fazenda, né? Demonstrando ali qual que foi o valor, qual que foi a fraude utilizada. E se você, ao ser investigado, ao ser processado, vai lá e fala, não, eu quero pagar o débito, você vai lá e paga, então é extinta a punibilidade. E a partir daquele momento, aquele ato do Estado de persecução penal, né, de investigar, de processar, de condenar, ele perde o objeto, né? A pessoa fica, vamos dizer, livre daquela responsabilidade criminal diante do pagamento. Então, essa operação, nós adotamos esse aspecto, vamos dizer, pedagógico. Então, fizemos a primeira, né, ali no ano de 2022, com a notificação de
mais de 100 produtores rurais, e é interessante consignar que 70% dos produtores regularizaram os seus débitos com a Fazenda Estadual. Depois nós fizemos, em 2023, uma segunda fase, também com cerca de aproximadamente 100 produtores. Tivemos ali um nível de regularização também próximo de 70%, né? E com retorno para o Estado aí de efetivamente em torno aí de uns 7 a 9 milhões de reais, mais ou menos, as duas, é porque tem muita coisa que é feita em refis. Então, esses valores a gente vai contabilizar à medida que a pessoa vai pagando. E na terceira fase agora, que a gente pode classificar de uma espécie de fechamento, nós cumprimos ordens judiciais contra contadores e corretores de grãos que estavam instrumentalizando a venda dessas notas, né? Porque nessa investigação a gente identificou que muitas vezes o corretor, que é o intermediário da negociação, ele fazia a venda de um pacote onde ele já tinha o cliente, ele já tinha a nota fria para poder sonegar imposto, né? Então, essa terceira fase agora, ela foi mais voltada para os operadores do sistema de fraude, né? Ao contrário das outras duas, onde o objetivo era a regularização ali de quem pudesse efetivamente quitar com o Estado. Perfeito, entendi. Professor? Delegado, se não me falha a memória, e se eu estiver errado, o senhor vai me corrigindo sempre. No mês de julho de 2022, a Delegacia Especializada de Crimes Fazendários criou um canal para denúncias que envolvem sonegação fiscal, fraudes, entre outros crimes. E aí eu pergunto, hoje, quase 2 anos dessa criação desse canal, qual é a avaliação, qual é o balanço que o senhor faz da utilização desse canal por parte do conjunto da população mato-grossense? Então, é uma constatação até que não é positiva. Nós fizemos a divulgação desse canal de várias formas, né, nas redes sociais da Polícia Civil, nas próprias redes dos servidores. Aqui no programa de vocês também a gente chegou a divulgar por 2 vezes, mas o volume de denúncias é muito baixo. Muitas vezes, quando você tem uma divulgação, por exemplo, uma oportunidade como hoje, alguns dias ali após você até recebe, mas depois aquilo arrefece, e realmente foi uma tentativa que a gente teve ali para estimular o cidadão a denunciar, né, esses casos, que eles tenham conhecimento, mas que infelizmente ficou aquém do esperado, né? A gente tem até alguns poucos procedimentos que foram oriundos aí dessas denúncias, mas a gente ficou frustrado, né, em relação aí ao que almejávamos quando da criação desse canal, que continua aberto aí até hoje. Qual que é o canal mesmo? Que é pelo WhatsApp. Você tem o número? Tem, deixa eu... Daqui não, no papo, eu vou chamar um intervalo comercial, aí você já dá uma coladinha aí. Sim. E aí fica a minha dica também para que o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Comunicação, faça campanhas no sentido de divulgar, não é? Porque, que nem está aqui dizendo o delegado Walter de Mello. É o 0390? Está perguntando aqui. Mas eu estava dizendo que o governo do Estado pode lançar mão de uma campanha contínua, pelo menos por um determinado tempo, para que as pessoas assimilem, absorvam a informação, o canal propriamente de denúncia, e assim que houver a situação, essa pessoa possa denunciar, né? Que nem está dizendo aqui o doutor Walter, que quando chega um programa como esse aqui, ou em qualquer entrevista que ele possa conceder, fala do canal e tudo, nos primeiros momentos, primeiros dias, podem até aparecer denúncias, mas depois cai no esquecimento. Então, o que eu sugiro? Que o governo, dada a importância que isso tem, faça campanhas nesse sentido aí de divulgar, de fazer frisar, não é? Para que as pessoas tenham essa noção. Muita gente não sabe como denunciar, às vezes está sabendo de alguma coisa e não sabe como fazer, né? Então, fica a dica aí, não é? Vamos para um
mais um break comigo. O que ele perguntou aqui para mim no ponto aqui, esse número que eu falei aqui procede, não? Ele vai confirmar já. A gente volta depois do intervalo comercial, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta, aqui o programa Opinião, que segue aí até daqui a pouco o último bloco, né? Tá voando o tempo hoje. Estamos aqui com o Walter de Mello, delegado da Delegacia Especialidade de Crimes Fazendários, a DEFAS. Doutor, qual que é a diferença entre sonegador e devedor? Sonegação e uma dívida que o cara possa ter, porque do jeito que você está falando aí, quem está assistindo ele vai falar um palavrão, aí vai falar assim, estou devendo, e os caras vão bater, estou devendo e não consigo pagar, e os caras vão bater aqui na minha porta, aqui, que eu vou querer me prender. Eu estou meio que exagerando, mas pode ser que tenha algum tipo de pensamento assim, de a pessoa ficar apavorada, né? Eu queria que você respondesse de uma forma que não vá também deixar esse cara sossegado também. Fala, então eu posso continuar devendo aí, que eles não vão... Eu queria que você explicasse direitinho isso aí. Tá. Em verdade, o sonegador é aquela pessoa que se utiliza de uma fraude, né? Ou seja, um documento falso, uma nota fria, para frustrar ali a arrecadação, né? Então, há normalmente um crime de falsidade envolvido no ato, né? Quando ele forja dados... São dados forjados, né? Adulterados, utilização de empresas laranjas, né? Pessoas laranjas também, CPFs frios, enfim, tudo que envolve, vamos dizer, uma falsificação documental, registral e que é feita com o propósito de deixar de pagar tributos, aí você tem o crime de sonegação fiscal. O devedor é aquele que não cumpre com as suas obrigações. Por exemplo, o cidadão tem lá o IPVA, ele não paga em dia, ele vai estar sujeito a sanções administrativas. Por exemplo, parou na Blitz, o IPVA não está pago, o carro pode ser apreendido, isso é algo administrativo, né? Que é o instrumento que o Estado usa ali para poder, vamos dizer, fazer com que a pessoa regularize aquela situação. Já o sonegador, ele é processado criminalmente. Existe um dado interessante também, que muitas pessoas, muitos sonegadores, eles se utilizam da inadimplência para sonegar. Então, o que esse tipo de sonegador faz? Ele faz toda a escrituração contábil, o lançamento dos tributos que ele teria que pagar, e ele faz isso de uma forma legal, só que quando chega no pagamento ele não paga. E aí, antigamente, né, quando o Estado investigava, ele falava assim, não, eu não sou sonegador, eu sou inadimplente. E aí, o que a jurisprudência dos tribunais construiu, e que isso aí foi um avanço para as polícias, que é o seguinte, quando a pessoa usa da inadimplência para sonegar, ela também é considerada um criminoso. E o que a gente teria de parâmetro? Aquela pessoa que, de forma contumaz, ao longo do ano, ela utiliza dessa estratégia ali de 3 a 4 vezes. Ou seja, ela faz toda a escrituração fiscal, faz todo o lançamento e não recolhe. E quando ela faz isso de forma reiterada, nos mesmos períodos, né, fica demonstrado ali que o objetivo dela é sonegar. Mas para tentar dar uma aparência de devedor, que aí já é algo distinto, porque a gente entende que tanto a pessoa física como a empresa, num dado momento, ela pode passar por uma situação financeira e que ela realmente não vai conseguir pagar. Esse é o devedor. Né? E vamos dizer, o instrumento que vai ser utilizado para cobrá-lo é um instrumento administrativo e do processo na área civil. Agora, o sonegador, ele tem ali a prática de um crime, normalmente de falsificação, e agora, né, com a mudança do entendimento dos tribunais, aquele que quer se parecer um devedor, mas que usa aí da inadimplência como uma forma também de sonegar. Esses aí a gente também já está investigando, né? Não está deixando para trás, não. Uma coisa que eu não concordo, que o senhor falou aí, eu sou sonegador, hipoteticamente falando, obviamente, e aí eu sou enquadrado, não é? Eu sou pego
E aí eu pratiquei um crime, eu só neguei, não é? Só que aí eu vou lá e pago o que eu estou devendo, aí eu fico limpo. Quer dizer, se a moda pega, eu não concordo com isso, porque o cara não deixou de cometer o crime, ele cometeu o crime. Só porque ele pagou, ele é como se fosse uma fiança. Em verdade, é porque a legislação tributária, ela privilegiou o pagamento como uma forma, né, de o Estado ele ter um instrumento ali de captação desses recursos, né, que deixaram de ser efetivamente pagos. Então, a gente entende que é um instrumento de política criminal, uma política criminal do governo, né, e que, na minha perspectiva, ela é positiva, porque a pessoa, quando se vê ali envolvida num procedimento policial e tudo, ela acaba querendo regularizar a sua situação para, eventualmente, não ser presa, não ter a polícia entrando na sua casa ali no início da manhã. Então, a gente entende que é uma forma assim, positiva de lidar com o sonegador, né? Mas, realmente, fica a indignação, né, daquele cidadão que vê, pô, o cara pagou, né, mas o objetivo do Estado é realmente ter o recurso de volta. Entendi. Professor. Delegado, agora é muito mais uma curiosidade, aí está a justificativa do meu pedido. Recentemente, no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, eu cheguei a folhear um livro coordenado pelo delegado Igor Vinícius e por outro delegado Valdir Antônio, que é um livro publicado em 2022, que fala exatamente do Tratado de Inquérito Policial. E o que mais me chamou a atenção quando eu estava folheando era exatamente um dos capítulos desse livro, que são sobre os direitos fundamentais da pessoa humana e da sociedade em confronto com a investigação policial. E aí, aproveitando a sua sabedoria, o seu conhecimento e a sua experiência, você poderia rapidamente falar a respeito deste item que eu acabei de falar, de citar, os direitos fundamentais da pessoa e da sociedade em confronto com a investigação policial? Isso é um tema interessante e eu até vou trazer à memória aqui um livro da minha época de faculdade, que é o livro do Kafka, O Processo, onde o cidadão ele se vê ali sendo investigado e aquela investigação ela colocava, né, aquela pessoa num estado de angústia tremendo. Porque a pessoa, quando ela é submetida à investigação criminal e ela começa a ter aquele contato com os aparelhos de persecução do Estado, né, polícia, Ministério Público, Fórum, aquilo realmente traz um transtorno para o estado de ânimo das pessoas, né? É porque você, quando está sendo submetido à investigação, você entra num estado de incerteza. E aquela incerteza com um misto de angústia, você fala assim, serei preso, amanhã a polícia vai estar aqui dentro da minha casa, né? Eles vão dizer, vão fazer uma devassa aqui nas minhas coisas particulares, enfim. E a gente entende que a investigação ela tem que ser feita de forma ética e realmente garantindo ali o direito, né, daquela pessoa que está, vamos dizer, em conflito com a lei, para que a gente, vamos dizer, preserve ali a dignidade dela enquanto pessoa humana, né? Mas, Luremberg, como nós vivemos em sociedade e a polícia ela é um instrumento necessário para a manutenção da ordem, então a investigação, por mais que ela vai ser um instrumento de coerção, muitas vezes né? Porque a busca da prova normalmente ela pode ser até coercitiva, isso provoca no cidadão um estado de ânimo que realmente fica alterado. E hoje, né, que a gente tem evoluído aí para ter uma polícia mais cidadã, uma polícia que está ali calcando a sua atividade com respeito à dignidade humana, a gente tem que seguir ali, vamos dizer, dentro da maior legalidade possível, sem cometer abusos, né? Mas vamos dizer, esse estado de ânimo, que é o que o colega acredita que ele quis trazer ali nisso, entre o investigado, né, e os aparelhos de persecução, isso sempre vai existir, mas é uma necessidade,
né, da sociedade em si. A sociedade ela precisa de polícia. Né? Eu queria até citar o Honoré de Balzac aqui, que é um filósofo que ele fala o seguinte, né? Os governos passam, as sociedades morrem e a polícia é eterna. Ou seja, a polícia é uma necessidade ali do corpo social de ter efetivamente ordem, porque sempre tem alguém que vai sair. Né? Uhum. Então, assim, faz parte do pacto social. Né? É necessário ali que você tenha que abdicar um pouco também dos seus direitos para que a sociedade ela possa fluir ali da melhor forma possível. Né? Ok. O senhor tem aí já o 0390, o final, é aquele que vocês têm. É aquele que eu falei mesmo, né? Isso. Então, eu vou passar aqui, você fique bem atento, é muito importante. Eu não sei se o Boca... Aí, ó, já colocou. Esse Boca, isso, é o próprio. Esse Boca tá violento, rapaz. Depois que ele deixou de torcer pro Botafogo, ficou mais... Ó, 99987-0390. É esse que está aí no rodapé, inclusive, ó. Em que situação a pessoa deve lançar mão desse telefone? Deve fazer o uso desse telefone aí? Então, por exemplo, a pessoa identifica... Um crime que é muito comum e que as pessoas não denunciam é a não emissão de nota fiscal. Né? A não emissão de nota fiscal é um crime muito comum. A negativa também, né? Sim, do estabelecimento de fornecer, né? Inclusive o governo do estado, através do programa Nota MT, ele fomenta, através de premiação, que o cidadão ele sempre peça sua nota fiscal, né? E é um crime que está na Lei 8.137 e que nós achamos assim, que são muito poucas denúncias de não fornecimento de nota fiscal. Então, é uma oportunidade excelente aí do cidadão. Às vezes, ele não vai conseguir identificar o que seria uma fraude e tudo, mas um crime simples. Isso é um exemplo, né? Um exemplo. Ele vai, por exemplo, numa loja, muitas vezes num bairro, compra um produto, não tem nota fiscal. E se a loja alegar, minha máquina não está funcionando hoje, o sistema está fora do ar e tal, e aí é tolerável isso? Isso é tolerável, né? É lógico que a pessoa... Se a gente receber essa denúncia, ela vai ter que ser apurada e se realmente a gente conferir que o sistema poderia estar fora do ar, isso é comum, né? A tecnologia tem essas vicissitudes, aquilo é passível de ser regularizado, né? Agora, tem casos realmente que a pessoa não quer fornecer a nota, né, para o cidadão. E são poucas denúncias, né? E está aí um canal fácil para as pessoas poderem trazer ao nosso conhecimento aí esse tipo de conduta. Está aí, portanto, anota isso aí, rapaz, é importante. Eu já me deparei com várias situações, mas sempre com essa alegação, o sistema está fora do ar, não sei o quê. E é importante para que você inibe a sonegação quando você pede a nota fiscal eletrônica. Então, fica a dica, esse é o número que está aí, é bom que você tenha isso anotado aí, 99987, está aí na tela, no rodapé, 0390. Esse negócio da premiação do governo do estado, eu nunca ganhei nada também. Eu peço carta de fósforo, vou comprar, peço nota fiscal e nunca ganhei nada. Meu irmão Kleber uma vez ganhou, acho que R$500 reais. Eu não ganhei nada. Posso dar uma sugestão aqui? A pessoa, quando abastecer o veículo dela, identificasse aquele posto de combustível, já tem o cupom fiscal eletrônico com a possibilidade de ter o CPF lançado no cupom, no posto de combustível. Tem alguns aqui em Cuiabá que já estão com essas máquinas e é interessante porque a pessoa que está inscrita ali no Nota MT, muitas vezes abastece o carro e é uma oportunidade dela concorrer a prêmios, né, pedindo a nota fiscal no abastecimento. Na verdade, o cupom, que é simplificado, mas já pode ter a inserção ali do CPF para concorrer tanto na pontuação e, inclusive, ter os descontos, né, no IPVA. Beleza. Vai chegar aí essa época. Uma curtinha para encerrar o programa. Mas muito rapidamente, delegado, em fevereiro deste ano, houve uma reunião entre o prefeito de Várzea Grande, a Polícia Civil e o Ministério Público. Qual o resultado prático desse encontro? 1 minuto para a resposta. O resultado desse encontro foi vamos dizer, a determinação ali para esses órgãos, eles criarem de forma permanente, né, uma força-tarefa ali para atender o município de Várzea Grande nos casos de sonegação fiscal. Vou falar aqui, a gente teve uma operação lá em Várzea Grande que foi um sucesso. Ela resultou num refis lá no município, num valor assim de R$100 milhões praticamente, um incremento de receita interessante, né? Produto aí da atuação conjunta da Polícia Civil, Ministério Público e Secretaria de Fazenda Municipal de Várzea Grande. Então, na verdade, o que saiu dessa reunião foi o estabelecimento do propósito de ações como essa ocorrerem de forma mais frequente, né?
seria isso. Muito bem. E essa parceria, como houve com Vargem Grande, pode ser feita com outros municípios também? Sim, inclusive a Polícia Judiciária Civil, ela está com um projeto de auxiliar os municípios a obter a conformidade fiscal, que seria uma parte de atuação nossa com os municípios, né? Na parte de fiscalização, investigação e recuperação de ativos. Esse projeto está sendo construído agora. Que ótimo. A gente quer levar essas frentes também para os outros municípios do estado. Muito bem, olha só, repetindo aí o 9, põe aí na tela, Boca, para encerrar, 99987-0390, diz que denuncia aí, sabendo de alguma coisa aí irregular aí, ilegal, bate um fio lá que você vai ter a sua identidade preservada, inclusive. Era isso, doutor, obrigado por ter vindo, esse espaço continua a postos para bem informar. Muito obrigado, né? Eu agradeço aí a Deus a oportunidade de estar aqui nesse programa, falando aí para a sua audiência. E estamos à disposição para outras oportunidades. Sim, sim, a gente vai estar sempre aqui, sempre a postos para bem informar. Não é isso? Ó, 99987-0390. Diz que denúncia. Lorenberg, até amanhã. Até amanhã. Doutora Rosana Leite, ela é defensora pública, vai falar sobre a questão dos direitos da mulher. Ela é desse núcleo, inclusive, lá na Defensoria Pública. Mais uma vez vai estar conosco. Rosana Leite. Amanhã, às 7h30 da noite, a gente se encontra. Até lá, fica bem, fica com Deus também.